O Flamengo não precisa fazer dinheiro. O Flamengo não está desesperado. E a informação que saiu agora é que o Corinthians desistiu e devolveu o Mateuzinho para o Flamengo. Ofensivos. Se eu pudesse falar alguma coisa pra você... menor. Exatamente, Zinho. Se eu pudesse falar alguma coisa pra você, eu falaria: topa essa parada. Se eu pudesse falar, se eu fosse empresário do Mateuzinho, se eu tivesse alguma ligação com ele, eu diria: topa essa parada. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, vou pedir aquela moralzinha no like e o botãozão ali de baixo escrito inscreva-se, valeu? Ele é de suma importância para o nosso crescimento. Vou soltar o videozinho aqui, se você puder curtir, se inscrever no canal, eu agradeço, valeu? Tamo junto. Estou muito assustado. Olha, eu tô orando aqui, torcendo para parar a chuva, que tá demais no Rio de Janeiro, mas é por isso que tá essa chuva, assim, tá concordando. Tá chovendo aí também, Zinho? O Lugano tá aí, o Lugano tá aí. O Lugano veio. Ele Traiu paz pra ele. me ajudou. Vem mais, hein, Lugano, por favor. Agora, como é que fica o Mateuzinho nessa história, hein? Vocês, principalmente aí, chateado, jogadores. né, gente? É, lógico, mas assim, eu fico imaginando de cabeça. Topa aceitar ir pro Bragantino? Ele já disse que não. Na primeira oferta, quando ela chegou, numa possível troca com negociação do Léo Ortiz, ele, Mateuzinho, não quis aceitar o Bragantino. Aí aceitou o Corinthians. Aí vem, agora volta. Quero ouvir vocês dois, Tetra, começa aí, porque agora eu já não sei mais nem se ele prefere o Bragantino ou o Flamengo, depois desse vai e vem. Não, foi falado aí já que, assim, pro atleta, você falou, e eu concordo com você, o cara é envolvido na negociação para o Bragantino, agora pro Corinthians. Então, assim, dos três laterais, ele é o que tá nesse momento intensivo. Por mais que o Tite dê uma entrevista, falou, ó, não perca de vista, empresta para ele maturar, para ele melhorar, para ele ganhar experiência, só que o Wesley é mais novo que ele. Então quem tinha até que ganhar mais experiência seria o Wesley, né? Mas é uma opção, é claro que o Tite, o jeito do Tite, ele não vai falar que, não, realmente ele tá no final da fila, pode emprestar e tudo, que esses dois aqui, de repente, se puder trazer outro é melhor, né? Eu até acho que o Flamengo, nesse mochilão, poderia estar pensando no lateral direito, porque o Wesley é mais novinho, e o Varela ainda não encaixou. Pode encaixar agora com o Tite, tá dando mais moral pro Varela, tá dando mais condição de jogo, tá dando mais confiança. O cara, de repente, pode agora encaixar. Tem tudo para acontecer, né? Já se conhece ali, agora tem também De La Cruz, já tinha o Arrascaeta, enfim. O Matias Vinha que vem agora. Então assim, pro atleta, realmente ele chega com um pneu mais murcho. Vai ter que batalhar, vai ter, novo, é garoto, vai correr atrás. Como eu falei, bola, eu acho que ele tá aí nesse nível ali. Ele teve uma contusão, perdeu um espaço, vem a contratação do Varela, jogador de seleção, né, do Uruguai, e sobe o garoto que ganha moral, Wesley, ganha ritmo de jogo, né, com os treinadores anteriores, então ele perdeu espaço um pouco. Mas eu acho que ele não está muito atrás dos laterais que estão no Flamengo, mas ele volta com a moral mais em baixa, sem dúvida. Ele tem 23 anos, Lugano. O Wesley tem 20, né? É mais novo que ele. Mas eu acho que a primeira coisa é a decepção. Hoje ele deve estar decepcionado. Hoje ele deve estar chateado. Hoje ele deve estar decepcionado. Que é aquela que quebra o cidadão. E ele vai precisar de... Não sei se mais se envolver de novo ele numa troca com o Léo Ortiz. Era isso que eu ia falar. Então, E não é impossível, hein? Porque o Bragantino voltou atrás. A informação de hoje mais cedo, Letícia Marques e Caio Mota publicaram uma reportagem dando conta dos valores. A gente sabia que quando o Flamengo mostrou interesse, o Bragantino subiu a pedida. Quem foi que falou? Foi Pascoal ou foi Lugano? Todas as vezes que Flamengo e Palmeiras vão atrás de algum jogador, o preço sobe. Então foi isso que aconteceu. De 10 milhões de euros para 12 milhões de euros. Aí o Flamengo falou, bom, desse jeito tá muito caro. Aí o Bragantino aceitou conversar de novo. A pedida tá caindo, segundo a reportagem dos amigos. Agora voltou para 10 milhões de euros. E o Mateuzinho voltou para o Flamengo. Era daí que você ia partir, né, Pascoal? Porque eu acho que já que tinha essa viabilidade, o Mateuzinho não topou. O Bragantino. Mas eu vou falar aqui, se eu pudesse falar alguma coisa pro Mateuzinho. Uma boa pra ele. Seria uma ótima, Mateuzinho. Uma boa pra ele. Uma ótima, Mateuzinho. Você vai jogar Libertadores. Estabilidade, tranquilidade. Vai jogar num clube muito organizado. Estável. Vai jogar com um treinador que gosta de jogadores ofensivos. Se eu pudesse falar alguma coisa pra você... menor. Exatamente, Zinho. Se eu pudesse falar alguma coisa pra você, eu falaria: topa essa parada. Se eu pudesse falar, se eu fosse empresário do Mateuzinho, se eu tivesse alguma ligação com ele, eu diria: topa essa parada. Você não tá... meu pai falava uma coisa pra mim: às vezes você precisa dar uma ajeitada no corpo, não dá um passo pra trás. Você ajeita o corpo, que é pra você dar um passo mais longo, pra começar uma caminhada nova, e eu acho que é isso que se propõe pra ele. O Mateuzinho é bom jogador. Bom jogador. Talvez estas exigências do Flamengo no último momento a Corinthians seja pensando
desta possível negociação, né? outro caminho. Talvez o Mateuzinho também pensou melhor. Não, mas o Flamengo Tá vendo? até cedeu em um dos quesitos, né? Que era de fixar um valor para a compra posterior. Nem isso o Flamengo tinha feito. Isso ele cedeu. O que pegou mesmo foi 20% de vitrine, que eu acho que aí entra onde o Zinho coloca, né? Se você não está pagando nada pelo empréstimo, por que você vai ganhar numa negociação futura? Mas o fato é, o Bragantino Mas é muito agora... clube que paga taxa de vitrine no Brasil. É normal, no mundo é normal. Entre 10% e 20%. Geralmente essa taxa é entre 10% e 20%. O Corinthians já fez isso também. Qualidade. Ozinho, então o Léo Ortiz agora de novo na mira do Flamengo, o Mateuzinho de volta, possivelmente tentando convencê-lo, né, a ser uma moeda de troca. O Caixinha começou o Campeonato Paulista jogando com 3 zagueiros, e aí o lateral ele fica mais ofensivo, que é uma característica que o Mateuzinho tem, de ser melhor ofensivamente. Para você, essa troca volta a ser possível? 10 milhões de euros ainda o Léo Ortiz, pensando nesse valor também. Eu acho que assim, principalmente para o Flamengo diminuir o valor a ser pago, né, incluindo o Mateuzinho, seria o ideal, né? Porque o Tite quer muito o atleta, o Léo Ortiz, que também acho baita de um zagueiro, apesar que eu não sei se ele chega já como titular, porque o Léo, né, tem jogado bem, fez gol na estreia, o Fabrício Bruno também tá indo muito bem, é a dupla titular, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Assim, o Davi Luiz que perdeu mais seu espaço, já é mais veterano, e o Pablo está machucado, está em recuperação. Então, assim, o Tite quer, porque, claro, é jogador de nível de seleção, mas vai brigar pela posição ali. Tem tudo para virar titular, sem dúvida. Mas como esses números vão baixando, e o Pascoal falou uma coisa fundamental, janela se fechando também, né? O Bragantino também, o jogador já demonstrou todo o interesse, né, de sair, de ir pro Flamengo, apesar que depois se reentregou, treinou, jogou, né, profissional, um cara sério, mas o jogador já falou, quero ir, quer sair. E é uma oportunidade de ter um retorno financeiro muito bom também. É porque é uma empresa, né, uma SAF, e a gente sabe que tem um poder financeiro para discutir. Vocês e eu já começo o vídeo falando sobre o treino de hoje, porque o técnico Tite abriu hoje mais partes, né, da atividade para imprensa, e a gente pôde acompanhar ali 2 tipos de treinamento. Um treino de toque de bola, de posse de bola e de marcação, e também um treino de finalização, né, onde os jogadores havia um cruzamento, aí a zaga cortava de cabeça e a zaga tinha que já cobrir o rebote. Era basicamente esse treino, e eu vou dizer uma coisa, o Gerson hoje acabou com o treino, humilhou, assim, jogou muito, treinou muito bem. O Gerson, um dos destaques positivos do treino de hoje. Para você que quiser acompanhar o treino do Mengão, o vídeo tá lá no nosso canal secundário, Redação Ninho. Bom, mudando de assunto, vou até deixar o vídeo aqui, antes de eu mudar de assunto, vou deixar o vídeo aqui no comentário fixado para quem quiser assistir lá no Redação Ninho. Depois do vídeo você vai lá e assiste. Vazou, hein? A Adidas propositalmente, como faz todos os anos, vazou um novo manto do Mengão, que deve ser estreado no próximo sábado no jogo contra o Orlando City. Pedro vazou ali, foi uma foto do Pedro que foi vazada, já com o novo manto. Depois também o Pedro deu uma entrevista, falou que o manto tá muito bonito e tal. Tomara que com esse manto a gente ganhe muitos títulos e conquiste muitas coisas. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar agora sobre as negociações. Vou começar falando sobre a situação do Flamengo com Al Musrati, né, volante do Braga. Isso porque o Flamengo havia feito ao Braga uma proposta para pegar o Al Musrati por empréstimo. Porém, o Braga negou a proposta do Flamengo. Por quê, Flazoeiro? A ideia do clube português é vender o jogador em definitivo. A ideia dos portugueses é uma negociação em definitivo pelo jogador que é libanês. Ele tem 27 anos, está lesionado, está voltando de lesão, inclusive ele viajou com o Braga para o próximo jogo do Braga, já estava ali num processo final de transição ali após uma lesão, e a ideia seria que o Braga voltasse a utilizar o atleta. O Flamengo fez uma proposta por empréstimo, a informação é que o Braga não teria aceitado por conta do desejo de negociar o jogador por uma venda. Saindo do Al Musrati, indo para Domingos Duarte, jogador do Getafe, a informação é que as negociações paralisaram. Isso porque o Red Bull Bragantino voltou atrás diante da situação do Léo Ortiz, topando vender o jogador não por 10,
mas por 9 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 6 e agora prepara uma nova proposta pelo jogador. Amanhã, Marcos Braz e Bruno Spindel estão chegando aqui em Orlando para acompanhar o final da pré-temporada do Flamengo. E obviamente a gente vai tentar falar com eles, vai tentar trocar uma ideia com eles. E aí a gente vai querer saber desse mochilão, né, que rolou na Europa. A princípio o Vina tá fechado, tá vindo para o Flamengo, mas ainda tem a situação do Luiz Henrique, ainda tem a situação do próprio Domingos Duarte, a situação do Al-Musrati, outros jogadores que foram monitorados pelo Flamengo lá na Europa. Mudando o assunto, falar agora sobre essa situação do Mateuzinho, porque, gente, assim, vou dizer uma coisa, alguém precisa dar um freio nesse presidente do Palmeiras. O cara, assim, teve a situação do Veríssimo, teve a situação do jogador do Tadieres, agora teve a situação do Mateuzinho. Toda hora ele arruma um problema e um tumulto no mercado. Toda hora. Teve a situação do Gabigol, que ele falou que estava acertado com o Gabigol, que estava tudo certo, foi o Flamengo que não quis. Depois o empresário do Gabigol foi lá e desmentiu ele. Toda hora o mercado tá indo contra ele. Agora, essa do Mateuzinho, mano, isso aqui beira o absurdo. O que acontece? Flamengo, ele veio no Flamengo, pediu o Mateuzinho emprestado. Mateuzinho aceitou, foi pro Corinthians emprestado. O Mateuzinho se apresentou ao Corinthians. O Mateuzinho treinou no Corinthians. Olha só, se apresentou, treinou no Corinthians. E depois que o jogador já estava lá, já estava treinando, ele quis começar a mudar o contrato. Ele quis começar a adicionar cláusulas no contrato. E aí, meu amigo, é aquilo que eu vou dizer para vocês. Não adianta você achar que o Flamengo é um time desesperado, que você vai colocar a cláusula que você quiser, que você vai fazer o que você quiser, e o Flamengo vai aceitar. O que o Flamengo fez? Não aceitou as cláusulas impostas por ele. E o Mateuzinho está voltando. O próprio presidente Augusto Melo já comunicou às partes interessadas, tanto ao staff do jogador, como também ao Flamengo, que o jogador não vai ficar lá. E o jogador, inclusive, é aguardado no Ninho do Urubu para treinar amanhã e viajar sábado para Natal, no jogo em que o Flamengo vai enfrentar a Portuguesa. Ele deve jogar, deve ser titular e até capitão da equipe, por ser, apesar de ser jovem, ser o mais experiente dentre os garotos. Mas assim, uma situação vergonhosa para um clube do tamanho do Corinthians. Na moral, com todo respeito ao Corinthians, com todo respeito aos torcedores do Corinthians, o que o Augusto Melo, o comportamento do Augusto Melo no mercado é ridículo para o Corinthians. O presidente do Tadieres já desmentiu ele. Teve a situação do do Lucas Veríssimo, que ele anunciou o jogador, mas não pagou lá, o Benfica foi lá e vendeu o atleta. Teve a situação do Gabigol, que ele falou que acertou, o empresário do jogador falou que não tinha nada acertado. E agora, essa situação do Mateuzinho. É vergonhosa a maneira que ele se comporta no mercado. É vergonhoso, é vergonhoso. Eu não sei se é falta de experiência, se ele nunca foi dirigente de futebol, eu não sei o que acontece, mas ele não pode fazer o que ele está fazendo. E eu já vinha reclamando do comportamento do Corinthians com o Mateuzinho desde semana passada, porque eu falei, cara, isso não é legal, o garoto tá lá, tá treinando, e agora ele quer mudar o contrato, e daí fica essa situação ruim, o jogador foi, não foi, voltou. Tomara que o Mateuzinho faça uma excelente temporada no Flamengo. Bom, vamos falar do Mateuzinho, porque é o seguinte, o Corinthians e o Flamengo não chegaram a um acordo, o lateral retorna ao Rio já nessa quarta-feira. O Fla até aceitou colocar a opção de compra que o Timão queria, mais de 11 milhões de euros. Isso dá em torno de 55 milhões de reais. E o valor foi recusado pela equipe paulista, que queria colocar 6 milhões de euros e o Flamengo não aceitou. O empréstimo, portanto, está descartado. Mas os empresários do jogador trabalham para reverter a situação e tentam fazer o Corinthians comprar o jogador agora já, pelo mesmo valor que o Red Bull Bragantino iria comprar quando o Fla aceitou a proposta do Red Bull Bragantino e o Mateuzinho não quis ir. Quais valores são esses? A gente também vai informar aqui que a gente apurou tudo de maneira detalhada. 2,5 milhões de euros de maneira fixa, mais 1,5 milhão de euros em metas. Isso totalizaria aí, portanto, 4 milhões de euros. Os empresários do lateral trabalham para tentar conseguir isso e a proposta salarial para o jogador é para ganhar o dobro do que ele recebe atualmente no Flamengo. Agora é esperar as cenas dos próximos capítulos. O jogador vai se juntar ao elenco que está treinando com o técnico Mário Jorge aqui no Rio de Janeiro para disputar o Carioca e a ver o que vai acontecer com o jogador. Eu particularmente acho que o Flamengo também deu mole nessa situação, porque deixou o jogador viajar sem ter nada assinado, confiou na palavra do Corinthians, que atualmente está
uma bagunça, a verdade é essa. A gente pode ver no caso do Lucas Veríssimo, agora no caso do Mateuzinho. O jogador foi anunciado como reforço, apareceu treinando com a camisa do Corinthians. E o Corinthians voltou atrás de um acordo verbal que tinha com o Flamengo. Bagunça. Mas agora o Flamengo vai tentar... os empresários, na verdade, estão tentando reverter essa situação aí. Vamos falar agora do Thiago Maia, porque o Internacional apresentou uma nova oferta ao Flamengo para contratar Thiago Maia. 3 milhões de euros de maneira fixa, mais 800 mil euros em metas estabelecidas ali em relação ao número de jogos, por exemplo, por 50% dos direitos econômicos do jogador. A primeira oferta do Colorado foi de 3 milhões de euros, ponto. O Flamengo recusou pedir 5. Agora o Internacional apresentou 3 milhões de euros, mais 800 mil em metas. Inclusive, esse é o mesmo valor que o Flamengo pagou, 3,8 milhões de euros que o Flamengo pagou ao Lille em 2021 pelos 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia. O Flamengo está dificultando de maneira estratégica. Por quê? Não tem nenhum outro jogador engatilhado, encaminhado para a posição do Thiago Maia, e a diretoria do Flamengo entende que o Thiago Maia pode ser útil durante a Copa América, quando o Eric Pulgar pode ser convocado para a seleção chilena, e aí o Flamengo teria o Thiago Maia à disposição. Então o Flamengo dificulta de maneira proposital, estratégica, e está certo. Está quase vendendo um jogador para um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo está certa. Ou pagar alto ou não leva o jogador. O Flamengo não precisa fazer dinheiro. O Flamengo não está desesperado. Eu tenho certeza que o interesse desse negócio aí é muito mais do Thiago Maia. O Thiago Maia topou o projeto internacional, topou o salário proposto, topou tudo. Entende que lá no Internacional vai respirar novos ares, vai ser mais utilizado. Beleza. Só que o Thiago Maia também precisa entender que o Flamengo só pode fazer negócio a partir do momento que enxergar que o negócio vai ser bom, não só para as finanças, mas também levando em consideração a parte técnica e tática. Porque o Thiago Maia, mesmo sendo reserva, ele pode ser utilizado pelo técnico Tite. Para finalizar nosso vídeo, galera, Everton Cebolinha, quem diria, hein? Entrou na mira da Fiorentina da Itália, tá? A Fiorentina ligou para os empresários do Everton Cebolinha e os empresários ligaram para o Flamengo. Olha, a Fiorentina está interessada aqui no Everton Cebolinha, quer saber em relação a números. Quanto vocês querem para vender o Everton Cebolinha? O Flamengo virou para os empresários e falou: esquece, nós não vamos vender o Everton Cebolinha. Não é porque o Everton Cebolinha está voando não, mas a gente não quer vender jogador. Exemplo recente, Léo Pereira, Olympiacos, queria muito. O Flamengo descartou qualquer possibilidade de negociação. Agora o Everton Cebolinha, esquece, o Flamengo não quer vender jogadores considerados titulares. E hoje o Everton Cebolinha é, sem dúvidas, titular da ponta esquerda do Flamengo. E eu acho que o Flamengo está certo. Agora vocês precisam entender como é o futebol. No passado recente, Léo Pereira. A torcida não queria ver pintado de ouro. Hoje, jogador titular absoluto. Pulgar. A torcida não queria ver pintado de ouro. Falou, não vale. O jogador não se adaptou, tem que ir embora. Hoje, principal homem do meio de campo do Flamengo ali. Ao lado do Arrascaeta, né? Vamos botar assim. Mas é um jogador que o Flamengo precisa e muito. Isso aí ficou nítido em 2023. E agora, Everton Cebolinha. Se fosse 3 meses atrás, a torcida ia falar, eu pago Uber para levar no aeroporto, eu pago a passagem. O futebol é dinâmico, não tem jeito. E agora o Everton Cebolinha, quando eu publiquei a notícia lá nas outras redes sociais, @VNCasagrande no Twitter, @VNCasagrande no Instagram, os torcedores mesmo falaram, esquece, ninguém leva o nosso Cebola. Então, futebol é isso, mas fica aí a informação do interesse da Fiorentina em Everton Cebolinha. Então, pessoal, o vídeo de hoje termina por aqui. Não esqueça de se inscrever e curtir o nosso conteúdo. Valeu, tamo junto e até a próxima.